programa não é recomendado para menores de 10 anos. Chegou, estamos no ar com o programa Melhor da Vida, mais um sábado que é muito bom estar com você. Espero que você consiga se sentar e ficar atento à nossa programação. Hoje nós vamos ter um tema muito interessante, nós queremos desenvolver a sua inteligência, desenvolver a inteligência emocional, desenvolver a sua inteligência espiritual. Então vem pra cá, fica com a gente que o programa está só começando. A vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. Está chegando a noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação, um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade. Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. A vida. Estamos aqui para mais um papo muito interessante que vai impactar a sua vida. Estamos com Liana Andrade, ela que tem MBA, tem uma formação muito vasta. Ao longo da conversa ela vai falando e tudo que ela fez, ela resumiu em um grande propósito que é ajudar pessoas, ajudar vidas, cuidar de pessoas. E a gente vai ter um papo com certeza muito legal e eu quero primeiro que ela se apresente. Bom dia, Liana. Bom dia, tudo bom, doutor Thiago? Bem. Bom, eu, na verdade, sou uma pessoa aí cheia de entendimentos, né, que o Senhor veio ao longo da jornada me proporcionando. Eu sou formada em Administração e Comércio Exterior, tenho MBA na área de Gestão de Negócios, e aí resolvi fazer coach uma época da minha vida, né, com o Paulo Vieira, e fui até o Master Coach, me formei com ele até o último nível lá do curso, né, que foi um grande crescimento para mim. Nessa mesma época eu também fazia teologia, me apaixonei pela teologia, também entrei na teologia até um nível bem elevado e fui buscando conhecimentos. E dentro da carreira profissional eu trabalho com administração, né, sou formada aí como administradora e tive a oportunidade de trabalhar em todas as áreas de administração. Então eu trabalhei desde a TI até o RH. Então, é conhecimento na área comercial, marketing, logística, tudo, né? Financeiro. E tudo contribuiu para um propósito. Hoje, assim, depois de um tempo de carreira, né? Depois de um tempo de conhecimento e expertise dentro do mercado, eu migrei aí para a área de consultoria e mentoria. E hoje eu desenvolvo pessoas, mesmo dentro das empresas ou fora das empresas, né? Essa é a sua grande paixão? Desenvolver pessoas. Deus colocou no meu coração amor por vidas, né? E eu consigo desenvolver pessoas dentro e fora das empresas, né? Eu desenvolvo
a pessoa do CNPJ, o processo organizacional, a cultura organizacional, né, os planejamentos, e desenvolvo pessoas fora do CNPJ, os CPFs, né? E são pessoas que vêm com sonhos que acham impossíveis, ou vêm com alguma dorzinha aqui no coração. Carrega ali aquela dor por muitos anos. E ali a gente consegue dar uma tratativa e desbloquear de alguma forma aquela vida, né, para que ela consiga cumprir seus projetos, seus propósitos. Excelente. É interessante, Liana, que assim, você deve ter experimentado. À medida que a gente vai estudando algumas áreas do conhecimento e vai gostando ou tendo habilidade, a gente vai aprofundando, infelizmente algumas coisas vão se perdendo, porque a gente está aprofundando ali, está trilhando um caminho, outras coisas vai se perdendo. Mas a gente não pode, por conta disso, achar que uma pessoa ela não é completa, né? Às vezes você vai fazer uma análise sobre inteligência emocional, mas a pessoa não é só aquela parte da inteligência emocional, né? Tem a espiritual, tem todo o ser dela, e às vezes a gente, ou um profissional, você é completa também, mas às vezes um profissional foca muito só numa área e esquece as outras questões da vida, né? daquele cliente. Ou então foca somente no organizacional e esquece do CPF, como você falou, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do desenvolvimento, como você enxerga o desenvolvimento humano. Eu vejo de forma sistêmica, né? Tanto nas empresas como no CPF, eu cuido do sistêmico. Quando eu vou atender pessoas, eu verifico todos os pilares, né, da vida dela e pilares que estão alinhados ao propósito dela também. Ajudo, às vezes, a descobrir os propósitos que muitas vezes não sabem, né? E a partir daí, sim, a gente traça uma linha de trabalho para esse nível de desenvolvimento. Já nas empresas, a mesma coisa. Então, como eu tenho essa visão sistêmica de empresas, porque eu já trabalhei em todas as áreas, então eu conheço os impactos entre uma área e outra, eu consigo tratar algum processo ou alguma reestruturação também de forma sistêmica. A gente consegue identificar onde impacta nas outras áreas e fazer esse trabalho a nível corporativo de forma geral, mudando cultura a nível sistêmico, né, ou reorganizando a nível sistêmico. Então, realmente é o equilíbrio, né? A gente procura o equilíbrio como um todo, seja a nível pessoal ou a nível empresarial. Perfeito. Uma coisa que eu costumo também gerar, fomentar essa crítica ou essa mudança de pensamento, é que é muito comum as empresas, quando elas estão desorganizadas, o primeiro ponto a organizar é missão, visão e valores. Mas é muito difícil, é muito raro uma pessoa que, CPF, olhe para dentro de si e diga assim, poxa, qual é o meu propósito de existência? Qual é a minha missão? Né? Qual é a minha visão? Quais são os valores que vão reger minha vida? Então eu faço muito essa crítica. Faça essa análise, mergulhe em si, entenda qual é a sua visão de mundo, o que é que você quer ser, o que é que você quer entregar de legado, né? Você também faz esse movimento de consultoria? Faço sim. Normalmente as pessoas elas já sabem, as respostas sempre estão com elas, né? E muitas vezes elas não têm consciência dessa resposta. Então, a gente faz um trabalho para ajudar a encontrar a resposta que não sou eu que entrego, né? Na verdade, eu ajudo a Você é uma facilitadora. Isso, eu ajudo a encontrar esses porquês, os praquês, né? E, às vezes, ensinar os quando, né? Porque nem sempre os propósitos, eles são imediatos, eles vão acontecendo, a gente vai sendo preparado na jornada, né? Então eu ensino e ajudo a pessoa a trilhar a jornada alinhada com o propósito dela. Quando ela não conhece muito esse propósito, tá lá dentro do coraçãozinho dela, da mente dela, né? Ela só não conseguiu acessar, eu ajudo a acessar e a gente cria a partir daí um trabalho com mais velocidade, porque a partir do momento em que eu encontro o que eu preciso fazer para ser, não para ter, né? O ter, ele é uma consequência, né? Mas o ser, a gente consegue trilhar isso e dar velocidade. Então, quando a gente dá velocidade nesse ser, o ter, ele vem mais fácil. Dele vem mais fácil. Interessante, o ter sempre é uma consequência, né? E quem vive na busca do ter, perde a sua essência e afasta o ter. E torna ele até às vezes amargo. Quando recebe, não valeu a pena,
né? Porque se esvaziou. E essa questão da inteligência emocional, explica pra gente um pouco o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é quando você consegue se conhecer, né, e ter equilíbrio entre os processos da vida. Porque na vida a gente tem picos e vales, né? A vida, ela não é de todo 100%. Então, às vezes, são alguns pilares que não estão legais, mas a gente consegue reajustar com outros que estão. Ter esse processo de autoconhecimento, né? Conseguir agir no lugar de reagir. Então, ter domínio próprio, longanimidade, paciência, né? Amor pelo que faz, pelos demais. Aprender a amar incondicional é uma grande escolha e um grande aprendizado. Na verdade, as pessoas, elas amam porque elas têm algo em troca ou elas esperam algo em troca. E quando elas aprendem a amar condicional, a se doar condicional, esse autoconhecimento, ele vem mais fácil porque o outro não consegue mais interferir em você. O que o outro faz não consegue interferir no seu interior. Então, o autoconhecimento, né, a inteligência emocional, é quando você tem esse equilíbrio interno, que você consegue agir no lugar de reagir e não permitir que o externo atrapalhe, né, o processo interno. Então, é um autoconhecimento. Né? É um autoconhecimento e uma blindagem ao mesmo tempo. Né? De impedir que as pessoas, que o seu ser seja ofendido pela ação das outras pessoas. Eu acho que é uma jornada para chegar lá, é um processo de maturidade, mas eu vejo muito claro, assim, quando a gente consegue chegar nesse nível, né, o que está externo não consegue impactar o que está interno, sabe? E aí a gente, internamente, o nosso externo é que vai impactar o que está externo. O interno da gente, quando está equilibrado, a gente consegue usar ele para equilibrar o ambiente à nossa volta. O que externamente não está legal. Isso trata-se de uma série de coisas, né? Assim, tanto de pessoas como de coisas da vida mesmo, né? Porque quando você tem um equilíbrio emocional, você consegue lidar com os momentos difíceis de forma mais sábia. Então você consegue ter as melhores escolhas, você consegue discernir melhor sobre certas coisas. Então, até é você que decide impactar o que está fora, e não o que está fora impacta em você. Então, Perfeito. isso é inteligência emocional, né? E é uma coisa também já na área da consequência. Quando você se enche tão pleno de si, você extravasa e contagia o ambiente à sua volta. E acaba vivendo uma vida mais estratégica e você consegue influenciar completamente o seu ambiente. Você influencia o ambiente, e não o ambiente influencia você. E assim, é importante lembrar que às vezes o outro não está preparado, né? O outro reage, e o processo de mudança, que é o que você causa, né? Quando você tem esse equilíbrio, quando você tem luz própria, né? Você é quem vai iluminar o outro. Então você também precisa ter, dentro desse contexto de inteligência emocional, a percepção de que o outro está na fase dele, no processo dele. Tem um tempo dele. Tem o tempo dele. Então você respeitar esse processo de mudança. Isso também é inteligência emocional, né? Respeitar o movimento do próximo. Exatamente. Porque às vezes o próximo não tá pronto. Então você vai ajudá-lo na jornada. E tá tudo bem não tá pronto, porque nós também não nascemos prontos, né? Nós vamos aprendendo ao longo da jornada. Então, dentro desse contexto, a gente auxilia o outro, entendendo a resistência, entendendo o processo de mudança, tanto a nível pessoal como nas empresas. A gente vê muito nas empresas o processo de resistência às mudanças. Faz parte isso, faz parte do processo. E a gente precisa encarar isso como ok, faz parte. Então, como a gente vai lidar com isso da melhor forma, né? E ter essa longanimidade para com o próximo. Perfeito. Eu quero instigar, né, o pessoal que nos segue para a seguinte questão. A gente está falando de inteligência emocional, mas eu queria falar de imaturidade emocional. O que é que a gente pode falar sobre a imaturidade que vai fazer com que a pessoa ali do outro lado diga: eita, eu acho que eu sou assim. Eita, eu acho que eu preciso mudar. Vamos lá. Uma pessoa que culpa os outros pelas questões da vida dele.
é um dos sintomas, vamos botar assim, de imaturidade? Sim, sim, é com certeza, porque dentro do processo das jornadas da vida como um todo, né, nós temos a parte que nós temos controle, outra parte nós não temos controle, né, outra parte a vida ou as outras pessoas ou as consequências, né. O que nos cabe é passar por essas situações impactando a situação e não a gente sendo impactado por ela, né? Então, existem pessoas que, quando acontece algo que elas não querem, né, ou que elas têm dificuldade de lidar, elas entram em desespero, por exemplo, né? Ou, às vezes, nem entram em desespero, mas em vez de agir, elas reagem. Então, tomam atitudes impensadas e que depois elas se arrependem disso, né? Depois elas, poxa, eu não devia ter feito isso, né? Então, A patada. Né? Isso é um sinal de maturidade. sim, com certeza. O que mais que você pode dizer pra gente sobre imaturidade? Não saber lidar com problemas, sabe? O problema, ele existe em Aí todos seria o os recuar níveis. diante de um problema? Evitar um conflito? Não, às vezes as pessoas não enxergam que o problema faz parte, ele só faz parte, tá? Os problemas na vida das pessoas só fazem parte, os problemas nas empresas só fazem parte. A nossa função diante de um problema é olhar sempre com foco na solução. Então, ok, eu tenho um problema, tá tudo certo, eu reconheço. Então, qual é a possível solução? Às vezes, paralisar é uma solução. Às vezes, não, eu preciso de um tempo para mim, para não ter a reação. Não, eu preciso desse tempo para entender qual é a ação correta que eu preciso tomar. Ou quais as pessoas que vão me ajudar dentro desse processo. Porque às vezes você não consegue resolver sozinho. Às vezes você precisa de ajuda. Então, buscar ajuda, paralisar, isso é inteligência emocional, né? Agora, reagir, tomar decisões impensadas. Impossíveis, não. Aí você realmente está precisando. Doutor, mas tem muita gente que diz assim, esse é meu jeito mesmo, eu digo na lata, eu falo, pode até dizer que eu sou grosseiro, mas eu sou assim. Tem um pessoal que... E isso mostra uma imaturidade ou realmente é o jeito da pessoa? É a jornada que ela tá. É a jornada que ela está, né? Nós precisamos ser verdadeiros, ok? Mas tem uma medida. Precisamos... Não. A verdade, ela precisa ser dita. Mas ela precisa ser dita com sabedoria. Então, ela pode ser dita e ela é para ser dita. A verdade, ela traz uma série de benefícios. Emocional, espiritual, de resolutiva dos conflitos. Mas a verdade, ela precisa ser dita com sabedoria. Por isso, a importância de aprender a agir e não a reagir. Né? Ela precisa ser... E os limites, sabe? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de dizer não. Dizer não é inteligência emocional. Dizer não é dizer, olha, aqui é o meu limite, né? Se respeitar e respeitar o próximo. Então, o não, ele faz parte dos limites, né? Então, também é inteligência emocional. Quando eu só digo sim, sim, para não magoar o outro, muitas vezes eu tô me magoando. Então, isso não é inteligente. Você está se prejudicando, você está se mutilando, né? Ou se ferindo. Às vezes as pessoas se calam achando que evita conflito. Não, quando você se cala naquilo que você realmente não quer, você está gerando um conflito, mas é interno. Lá na frente ele vai estourar. E aí você, né? Então a gente precisa ter essa sabedoria na comunicação. A comunicação, ela é uma chave muito bacana. Perfeito. E eu vou aproveitar também todo esse seu conhecimento. Você acha possível consertar uma organização, ajustar um ambiente de trabalho sem mudar as pessoas, sem consertar as pessoas? Olha, é possível. Os processos, se eles forem bem acompanhados, a gente consegue fazer, mas gera muito retrabalho e você só consegue se tiver... Assim, vai gerar muito problema com as pessoas a nível interno e muito problema com a organização. Porque as pessoas vão fazer porque são obrigadas. Elas não entendem um senso de propósito, elas não entendem a autorresponsabilidade. Então, elas vão fazer porque alguém está mandando e elas precisam obedecer. Então, vão fazer se alguém estiver olhando, né? É possível?
É possível, mas não tem não tem uma consistência, sabe? Não é muito duradouro. Ali vai gerar conflitos, ali vai gerar insatisfação, vai gerar um turnover muito alto. Então, é possível com uma série de consequências negativas, mas sim, é possível, ok? Perfeito. Mas qual seria o correto? Que as empresas, primeiro, entendessem os seus propósitos, né? E ajudassem as pessoas, principalmente as lideranças, no autodesenvolvimento. Porque o que a gente vê muito é liderança muito boa em processo, mas não são muito boas em pessoas. E aí, quando isso acontece, eu não consigo implantar, inclusive, a própria cultura da empresa até onde eu gostaria de implantar. Disseminar a cultura da empresa. Exato. Então, a liderança, ela precisa dessa inteligência emocional para que ela consiga também levar isso até a ponta, sabe? Porque é uma cadeia, né? Você precisa conquistar a autogestão para ir passando nunca de baixo para cima. De baixo para cima é mais complicado, porque as grandes decisões vêm de cima para baixo, né? Então, quando lá em cima não está muito ajustado, o que é que a gente vê acontecer? Vai para fora, vai para fora, vai para fora, vai para fora, né? Ou o funcionário pede para sair, ou a empresa pede para colocar para fora, porque não está alinhado. Quando vem de cima para baixo, a gente vê muito problema no âmbito operacional e no âmbito tático, que tem muito a ver com o emocional, né? É muito comum eu estar nas empresas como gestora ou como consultora, e o operacional e o tático, e às vezes até o estratégico, ok? Muitas vezes até o estratégico, pedir ajuda. E quando a gente vai ver, a ajuda não tem nada a ver com o profissional, só que impacta diretamente no profissional. A ajuda é muito mais a título pessoal mesmo, sabe? É uma dificuldade de algo pessoal que eles não conseguem, por falta de inteligência emocional, não conseguem digerir. Isso impacta diretamente no profissional, ou pior, em vez de resolver, causam outros problemas. Então, a gente é muito chamado dentro desse processo de estar dando esse suporte. Então, quando a alta gestão tem essa inteligência emocional, ela consegue compreender a jornada do colaborador, que talvez nem tenha tanto acesso como ela tem a acessar profissionais e trabalhar essa inteligência profissional e emocional, mas ela consegue levar isso para o colaborador que está lá no operacional, né? Então, vai descendo na cultura, vai descendo na cadeia. E ela consegue fazer com que aquele profissional que poderia dar 100%, mas hoje dá 70%, 50%, 40%, ela consegue trazer aquele profissional, resgatar. É muito assim, eu já tive muitas experiências em várias empresas de profissionais que, na linha de demissão, tipo assim, sem jeito, e eu digo, me dá um tempo, me entrega esse profissional, né? E ali, ele se tornar o melhor profissional da área, porque o problema não era ele. Ele era um bom executor, ele queria fazer, ele queria trazer resultado. O problema era a falta de inteligência emocional dentro do contexto que ele não estava conseguindo resolver conflitos internos, conflitos empresariais, e quando a gente vai para esse nível, a gente consegue realinhar o propósito, e aí pronto, a pessoa toma foco porque ela é uma excelente executora, e ela vai com tudo, né, para cumprir a meta e a missão. Excelente. É muito legal. Eu queria que você desse um recado final sobre dicas, né, um recado final aí, dicas importantes para a pessoa começar a pensar nessa questão da inteligência emocional, de como ela pode ser uma pessoa melhor e viver o melhor da vida. Ok. Eu acho que a primeira coisa é respeitar sua jornada, aonde você está. Sabe? Eu não tenho inteligência emocional, eu não vou buscar. Ou eu já tenho e não preciso de mais. Não, inteligência emocional, ela é uma jornada, né? Então, primeira coisa é reconhecer. Reconhecer aonde que você está na sua jornada e o que é que você precisa trilhar, né? E buscar ajudas, sejam ajudas de profissionais, sejam ajudas de pessoas, sejam ajudas em livros, em cursos. Realmente é você não ficar esperando que alguém resolva por você. Você entender que você precisa ter esse equilíbrio e essa inteligência. A inteligência emocional é como qualquer outra inteligência. A gente só precisa buscar o aprendizado para desenvolvê-la, né? Então, é o quanto você vai se doar para que esse desenvolvimento seja realizado.
é uma decisão, né? Primeira coisa, se respeite no processo de jornada. Se você não tem inteligência emocional, tudo bem, tá tudo certo, não tem nada errado. Você precisa só entender que você não tem, reconhecer e buscar essa inteligência. Essa é a grande pegada aí, né? É a sabedoria de entender onde eu tô e para onde que eu quero ir. Excelente, pessoal. Nós fizemos aí toda uma jornada de inteligência emocional. Vamos dar uma pausa, o programa vai continuar. Fica com a gente no Melhor da Vida. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não